Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 23 e hoje iremos continuar falando sobre aquela região da Europa conhecida como leste europeu, que eu já havia apresentado para vocês em aulas anteriores. E na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma das potências do século XX, a antiga União Soviética, atual Rússia. Esse conteúdo ele está disponível para vocês da página 10 até a página 12. É um conteúdo aí curto, mas é necessário que vocês façam a leitura, porque tem informações importantes, muitas delas vocês já viram, tá? Mas aqui vão surgindo algumas informações novas e vocês podem ficar com alguma dúvida. Então, é importante que façam a leitura do livro. Lembrando que esse assunto ele vai ser dividido em duas aulas. A primeira aula é essa, e a segunda aula desse assunto é o vídeo de correção de hoje. Dentro do vídeo, algumas questões serão corrigidas e a outra parte do vídeo também será composta por aula, tá? Então, não deixem de ver. E no final eu vou passar um outro aviso ainda sobre isso também para vocês, ok? Bem, como introdução, a gente precisa entender que após o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha aí a figura de três potências, existentes aí, que protagonizaram, é claro, a geopolítica ali na segunda metade do século XX. Porém, dentro desse período, a gente tem duas que se destacam mais, justamente por todo o conflito político e ideológico que existiu aí após a Segunda Guerra Mundial, aquele período conhecido ali como Guerra Fria. Então, as duas principais potências que lideraram esse evento histórico, a Guerra Fria, foram justamente os Estados Unidos, liderando o bloco de países capitalistas, e a União Soviética, liderando o bloco de países socialistas. Como vocês sabem, não passou mais do que uma disputa ideológica entre essas duas potências aí da época, tá? Não houveram conflitos armados diretamente entre esses países, por mais que cada um deles tivessem participado de conflitos em outros territórios, mas diretamente entre os países não houve, tá? A gente pode dizer então que era mais uma guerra de propaganda, cada um tentando se mostrar mais forte do que o outro em diferentes áreas ligadas aí à pesquisa, desenvolvimento de armas, na questão das artes, na questão até mesmo dos esportes. Então, em diferentes áreas, essas duas grandes potências competiram bastante durante esse período da Guerra Fria. Bem, como estamos falando diretamente sobre a questão da União Soviética, um período bastante importante que a gente precisa destacar para caracterizar um pouco mais sobre a política, a economia e a sociedade dentro da União Soviética é justamente o período do governo de Stalin, Esse líder soviético, quando ele chega ao poder em 1924, ele lança alguns planos de modificação ali, tanto para a economia quanto para a sociedade da União Soviética. Esses planos eles ficaram conhecidos, então, como planos quinquenais, tá? Como vocês observam aí. E nada mais do que tinham o objetivo de ordenar o espaço russo, por meio do planejamento estatal e da produção industrial e agrícola durante um período de 5 anos. Então, o objetivo desse plano é justamente esse: desenvolver a indústria, a agricultura e reordenar o espaço. Então, aí nós tivemos a questão do ordenamento territorial e também a questão do planejamento econômico. Só que esse deslocamento, esse ordenamento territorial que ocorreu, ele foi um deslocamento da população que ocorreu de forma compulsória, de milhares de moradores, principalmente aí os camponeses que foram obrigados a sair de suas casas ou de suas vilas para novos territórios que eram determinados pelo governo. Então pensem que, durante muito tempo, a sociedade russa, mais de 80% ela era agrária, dependia das atividades do campo. E mesmo que com a sucessiva mudança de poder dentro da União Soviética, grande parte da população ainda acabava realizando esse tipo de atividade e acabou aí sendo expulsa de seus territórios por conta de ordens do governo. E claro que isso acabou gerando milhares de mortes e repressões por parte do governo em cima daquelas pessoas que eram contra essa
saída, né, dos seus territórios, o abandono de suas casas e de suas terras. Então, a gente já começa a enxergar aí nesse período um cenário de conflito entre a população e o governo soviético, que mais lá na frente vão repercutir de forma negativa para o governo. E aí vão chegando algumas outras transformações, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bem, quanto ao planejamento econômico, né, os planos quinquenais deram preferências à indústria de base, em vez da produção de bens de consumo. Então, um outro ponto negativo aí também para o governo soviético, né, que priorizou, então, o desenvolvimento de uma indústria de base, da indústria pesada, ligada principalmente à questão de desenvolvimento de armas, né, porque esse período foi bastante significativo para o desenvolvimento de armamentos em geral, e deixou de lado o desenvolvimento, a produção de bens de consumo, tão necessários para a população. Porque imaginem, né? Lembrem lá de todo aquele território que foi anexado à Rússia, ao governo da União Soviética, e milhares de pessoas necessitavam de ter suas necessidades atendidas, né? Com diferentes produtos, diferentes necessidades. Imagine que a indústria ela não tinha, então, a capacidade de atender essas necessidades da população. Tá? Então, já um outro ponto negativo aí que já gerou um clima de insatisfação entre a população e o governo. Tá? Agora, o ponto positivo disso é que ter investido na questão da indústria de base favoreceu, é claro, né, o acúmulo de capital, obviamente que serviu então para o desenvolvimento e investimento em toda aquela questão, né, ligadas à corrida espacial e à corrida armamentista, que vocês já conhecem bastante. Bem, as mudanças elas não ficaram restritas apenas ali ao desenvolvimento, né, o reordenamento do espaço e aos investimentos na indústria pesada, na indústria de base, né? Era necessário que existisse, então, um fortalecimento das relações geopolíticas. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, grande parte dos países da Europa, tanto oriental quanto ocidental, tiveram suas estruturas, suas sociedades, suas economias bastante sensibilizadas pelos efeitos da guerra. E aí, dentro desse cenário, com o objetivo de impedir o avanço socialista, é que os Estados Unidos lançam o chamado Plano Marshall, que nada mais foi do que um auxílio financeiro que seria dado aos países que quisessem, obviamente, tá? Na tentativa de fazer com que eles reconstruíssem as suas estruturas. Mas é claro que a gente sabe que por trás disso não tinha apenas aquele interesse dos Estados Unidos de ajudar esses países, mas sim de garantir que, dando dinheiro a esses países, eles iriam rejeitar o avanço do governo ali soviético. Tá? Obviamente que, na contrapartida a isso, né, já que a União Soviética enxergava nessa atitude do governo americano, né, uma tentativa de expandir a ideia capitalista dos países, sobretudo aqueles localizados no leste europeu, lança aí o chamado Comecon, que na verdade é o Conselho Econômico de Ajuda. E os mesmos objetivos, né? Financiar ali algum recurso para aqueles países que foram afetados, né, do leste europeu pela Segunda Guerra Mundial, né, as consequências da guerra, mas nada mais era do que evitar o avanço do capitalismo naqueles países. E claro que, à medida que essas ajudas elas chegavam, tanto para algum país quanto para o outro, ele se tornava, então, um aliado, é claro, dentro dessa disputa geopolítica que existiu aí durante esse período do século XX. Bem, um outro fator bastante importante aí desse período é justamente as organizações militares que acabavam surgindo, né? O interesse desses dois grandes blocos não era apenas o fortalecimento da geopolítica, né? Desse estreitamento da relação com outros países, mas também necessário de defender. Afinal, estavam em período de guerra, por mais que fosse fria, mas estavam em guerra declarada. Tá? A gente sabe que era mais uma guerra ideológica, de propaganda, mas ainda assim o nome guerra ele estava ali presente. Tá? Então, nesse mesmo período, né, surgiram aí importantes organizações militares
lideradas por esses dois países, né? Por essas duas grandes potências da época. E os Estados Unidos aí estruturaram militarmente com o objetivo da contenção um do outro, né? Então, essas duas organizações militares que surgiram nada mais é do que uma tentativa ainda maior de evitar o avanço aí de uma ideologia sobre a outra, tá? E aí, em 1949, os Estados Unidos, né, lançam então a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico, onde participavam aí Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa, né, Ocidental. E em resposta, a União Soviética cria o chamado Pacto de Varsóvia, que tinha os mesmos objetivos e a participação ali de muitos países que eram alinhados com o governo da União Soviética. Bem, a competição então entre essas duas superpotências foi bastante acirrada, principalmente nas décadas seguintes, né? Porque ambos os países acabaram fazendo gigantescos investimentos, né, em diferentes áreas ligadas à tecnologia, à indústria, à pesquisa e tudo isso para aumentar a sua influência geopolítica. Então a gente teve competições aí entre os países, né? A chamada corrida armamentista, a corrida espacial, disputas até mesmo representadas no cinema, como eu havia mostrado para vocês, nas artes e até mesmo nos esportes. Então vejam que os dois grandes blocos, né, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, eles competiam aí em diferentes áreas, buscando aí a hegemonia global, tá? Uma das características, né, da antiga União Soviética foi justamente o uso da energia nuclear, que nada mais foi do que uma tentativa de minimizar o uso e diversificar, né, as suas fontes de energia. Como vimos anteriormente, grande parte das matrizes energéticas que eram utilizadas na Europa eram justamente os combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão mineral. E vimos que essa matriz energética ela é bastante poluente. E isso, é claro, trouxe alguns problemas para o continente europeu, principalmente ali durante o período da Revolução Industrial, né? E uma dessas matrizes energéticas que passaram a ser utilizadas foi justamente a energia nuclear. Por mais que seja uma energia limpa e que não emite gases potencializadores do efeito estufa, ela é um tipo de fonte de energia que oferece muito mais riscos. Por quê? No caso da ocorrência de algum acidente, as consequências podem ser catastróficas, como foi o caso que ocorreu aí, né, em Chernobyl, né, que tornou-se aí basicamente a usina de Chernobyl foi um evento bastante extremo que ocorreu quando houve a explosão de um dos reatores que produziam energia aí na usina, tá? E é claro que a cidade ela precisou então ser evacuada às pressas devido ao índice altíssimo de radiação que ficou presente lá. Várias pessoas morreram e muitas outras sofreram as consequências da exposição da radiação anos depois, com o surgimento de algumas doenças, tá? E algumas imagens aqui para que vocês observem, né, como é a estrutura da cidade após esse acidente que ocorreu. E aqui na imagem vocês observam, né, a explosão aqui, uma foto tirada pouco tempo depois da explosão do reator. Obviamente que nesse momento aqui os índices de radiação estavam altíssimos e as pessoas que chegaram no local também depois expostas acabaram morrendo e alguns até mesmo de forma imediata, tá? Atualmente existe uma estrutura que recobre o reator que explodiu, como vocês estão vendo aqui, ó, composta obviamente por um material bastante espesso, geralmente utilizam-se chumbo, para barrar a exposição da radiação, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link com alguns vídeos que contam um pouco da história. Então peço que vocês vejam, é bastante interessante, tá? E lembrando também que tem filmes sobre isso também. É claro que, dentro daquele cenário, dessa política econômica que foi adotada pela União Soviética e aquele deslocamento populacional compulsório, a falta de itens básicos para a população e o avanço, né, da globalização, principalmente em outros países da Europa,
né? A gente tem aí, então, um período de crise para a União Soviética, né? Então, a partir de 1980, a Guerra Fria, então, ela começa a perder força, né? Claro que isso tudo também foi reflexo de crises que a União Soviética ela acabou passando ao longo do tempo por conta do seu modelo econômico que foi adotado, né? Bem, e uma das características que marcam aí esse cenário de crise é justamente a burocracia estatal e a indústria de base versus a indústria de bens de consumo, né? Então, a gente tinha um governo extremamente burocrático que tudo que era produzido estava submetido ao governo, então as empresas pertenciam ao governo, tá? E só existia um grande investimento em indústria de base, né? Ou seja, existia a ausência de produção de bens de consumo para a população. Então percebam que, ao longo do tempo, foi se construindo uma estrutura até então insustentável para a população aprovar esse governo que até então existia na época. Tá? E como principais características, a gente tinha um governo extremamente autoritário, tá? Que impedia a livre circulação de pessoas, e tínhamos também um sistema produtivo estatal ineficiente, que não produzia os bens para o consumo mínimo da população. Os itens mais básicos que vocês possam imaginar de uso diário para essa população ela faltava. Principalmente em especial para os países que estavam alinhados, que estavam submetidos, que eram subordinados ao governo da União Soviética, né, que não estavam fora ali do território russo. Tá? Por quê? O que chegava de investimentos, digamos assim, para a população, acabava ficando concentrado ali no território que hoje pertence à Rússia. Os outros países que, por mais que estejam submetidos ideologicamente ao regime soviético, os benefícios não chegavam a esses países. E claro que a população ela acabava sofrendo muito mais. Tanto é por isso que isso também é claro que é um reflexo daquilo que a gente tinha falado em aulas anteriores, que aqueles países que compõem ali o chamado leste europeu são alguns dos países ali mais pobres do continente europeu, tá certo? Bem, então o relacionamento dentro dessa estrutura entre a população e o governo, né, resultou aí em fortes pressões da população contra o governo, né, exigindo aí mudanças necessárias para que a população tivesse acesso a esses benefícios, né? E como vocês sabem aí, ao longo da história, o que marca então, né, a queda e o fim do bloco socialista, né, o fim da União Soviética, é justamente a queda do Muro de Berlim. Bem, pessoal, na segunda aula, que é aula e correção, eu vou continuar o assunto da aula de hoje, tá? Lembrando que as atividades que vocês vão ver no segundo vídeo podem me entregar até o dia 13, tá? Não precisa fazer hoje e entregar hoje. Mas é importante que vocês leiam o livro, página 10, 11 e 12, e façam as atividades, tá certo? E, pessoal, então, tchau para vocês e até a próxima.